Fala galera, beleza? Essa semana foi bem atípica e ocorreram várias coisas aí no decorrer da semana, né? Algumas frustrações, alguns atrasos aí e bastante reuniões, bastante visita em fazenda também, né? Mas não podia deixar de dar uma passada aqui. Semana, pra ser sincero com vocês, foi bem pesada psiquicamente, assim, e muitas coisas erradas, né? E faz horas que eu tô tentando terminar 2 artigos, né? Um é bem específico sobre essa fase e um é sobre a gente, né? A nossa história é dedicada à pecuária até aqui, né? Desde quando começou até as últimas circunstâncias. Então vamos lá. 2 pessoas que infelizmente já partiram da minha vida, né? 2 grandes exemplos assim para minha vida estão aqui, né? Meu avô paterno, o professor Nicolau, e o vô Abrão, né? Que é o meu avô materno, que eram 2 caras assim foda no sentido bom, né? O vô Abrão tinha uma habilidade de negociação e de conduzir a vida com uma leveza e com uma alegria bastante invejável, né? Já o vô Nicolau era um pouco mais sério, mas sempre foi um homem muito correto nas suas ações. E a fruta não podia cair muito longe do pé, né? Não posso falar, né? Meu pai, graças a Deus, ainda é vivo, né? Meu pai e minha mãe são outros 2 grandes exemplos que eu tenho na vida, né? Como pessoas que a gente admira mesmo, né? E a gente tem algumas admirações profissionais, né? De alguns ótimos profissionais que a gente encontra ao longo da vida e ótimas pessoas, mas isso é papo para outro dia, né? Mas eu quero ver agora, tá chegando o fim de semana, se eu consigo terminar de discorrer esses 2 artigos, né? Essa minha dedicatória com muito amor aí, né? A pecuária. Até esse é o nome, né? Uma vida dedicada à pecuária com muito amor. Uma vida até o momento, né? E a nova geração de gerência, que basicamente a gente aborda, pessoal, tem alguns gerentes aí, né? Que fazem 20 anos que estão na gerência. E tem algumas coisas que não mudam, porque na época deles eram daquela maneira. E aí entra um conflito da geração deles com a geração X, né? Acredito que a maioria do público se enquadra nisso. E aí a gente tá vindo com as gerações mais novas, né? Também. E é natural ter conflitos, a cabeça das gerações é diferente, né? Quando a gente era adolescente também tinha isso aí, né? O pessoal não entende, não pá, né? Eu converso muito isso aí com a minha mulher, é engraçado porque tem umas coisas às vezes que acontecem no decorrer da vida, né? Às vezes com as meninas, às vezes com o sobrinho, e a gente acaba comentando. Mas meu Deus, não é possível, como é que aconteceu isso, como é que aconteceu aquilo? Então existe realmente um delay, uma diferença, né? De pensamento e hábitos das gerações
principalmente agora, né, em razão aí de marketing digital, rede social, né, são ferramentas, pelo menos eu enxergo assim, são umas ferramentas poderosíssimas de marketing, de impacto mesmo, muitas vezes, razão pela qual nós temos, né, o canal para estar discutindo isso aí com vocês. E por outro lado, tem o pessoal um pouco mais da velha guarda, né, que também tá já no mundo digitalizado, mas é muito engraçado. Aqui eu não posso falar nome de empresas, né, mas se eu pudesse eu divulgaria para vocês até com prints, né. 3 empresas essa semana, 3 empresas atrasaram a entrega dos produtos que a própria logística da empresa passou pra gente a data de entrega, né? Aí eu não sei se é um erro da minha geração ou um erro meu, André. Eu fico puto com isso, porque ninguém obrigou eles a falar a data, mas se falou, vai lá e cumpra, né? Ah, mas atrasou. Cara, não é problema, pessoal. A gente que trabalha ou com serviço ou com assistência, o que for, tá? Eu vou usar o meu caso, né? A gente presta serviço para algumas fazendas e trabalhava desenvolvendo um trabalho técnico comercial em outras empresas, tá? Para outras empresas. Vamos colocar, acho que fica melhor assim, tá? Ou como representante, ou como consultor de vendas mesmo. E consultor de vendas é só o nome, porque respeito como consultor a empresa não tem para os representantes e para os consultores. Eu estou afirmando isso aqui para vocês. Porque ter erro de entrega, tem um monte de coisa, e quando a gente vai reclamar e leva isso até tentando ser cordial, né? Pá, mas o frete tá caro, mas cara, não é problema nosso que estamos na ponta atendendo as fazendas, porra. Não é. O problema é de vocês. Ah, você não tem logística para entregar na data que você prometeu? Avisa, né? Avisa, porque a situação fica horrorosa e desgasta a imagem de quem está atendendo a fazenda e não dos senhores, tá? Geraçãozinha mais velha que acha que sabe tudo, que está sentadinho no escritório no ar-condicionado, tá? Que anda com o carrinho da empresa com ar-condicionado na maioria das vezes, tá? Não paga nem a manutenção do carro que roda, ou às vezes quando vem fazer campo roda com o carro da gente, certo? E ficam aí de mimimi, entendeu? Então é o tipo, desculpa eu me exaltar um pouco, gente, mas tem umas coisas que me afloram um pouco o ânimo. Esse é o tipo de coisa absurda que a gente está acontecendo em várias empresas do agro, em várias, tá? Não posso nem falar, né, nomes, senão aí fazem cagada, daí processa a gente, né? Fazem errado e processam os outros. Mas pra mim isso aí é um desrespeito, total desrespeito. É desrespeito com o profissional que está trabalhando com a empresa ou para a empresa. É um desrespeito com o cliente final. É um desrespeito às vezes com o pessoal das transportadoras, que daí vem na correria, aquela loucura toda, né? Então assim, só para vocês entenderem assim algumas situações. A gente teve numa propriedade, tá? Tava com um certo problema, uma certa dificuldade em termos de média de produção e composição do leite. E tinha um problema pesadíssimo, tá? Pesadíssimo de
limpeza e higienização do equipamento de ordenha, ao ponto que o cliente relatou para mim que iria trocar a tubulação de leite, que eu não conseguia tirar a quantidade de resíduo que tinha ali, né? Conforme o andar, né, as nossas vivências dentro de vários negócios e vários segmentos diferentes, né, como fornecedor de insumo aí principalmente para a pecuária leiteira, a gente tem um certo know-how de algumas coisas que foi por onde a gente passou, né, nessa estrada da vida aí. O que me ficou assim matutando na cabeça é o técnico do laticínio falar que realmente não tinha que fazer, tinha que trocar, né? Aí a gente fez um protocolo adequado e fez a limpeza e a higienização da máquina, que é o termo correto, limpeza e higienização, né? A lavagem, eu tive um gerente, não sei se eu posso mencionar o nome dele aqui, mas eu tinha um gerente que ele ficava muito bravo. Lavagem é comida para porco, e porco não tem mais, hoje é suíno. E foi uma pessoa também que me ensinou muitas coisas boas na vida, inclusive fazer a correta, né, limpeza e a higienização dos equipamentos. E assim foi feito. A gente acabou assumindo a nutrição da propriedade e tal. E junto com isso, por um momento desse de crise, tanto da crise, vamos falar da pecuária leiteira, quanto uma crise que ninguém está divulgando, mas existe uma crise econômica no nosso país, isso aí é fato, né? Tudo subindo, a inadimplência subiu também bastante, em vários casos, ninguém está querendo trabalhar com muito estoque, né? Tendo isso aí em vista, as lojas, né, agropecuárias, farmácias veterinárias também estão reduzindo um pouco seu estoque, suas compras. Mas até que ponto vai, né? Então eu volto de novo lá naquele primeiro artigo lá do desafio das crises, que a gente não se prepara para o momento de crise e tal. A loja compra, vou usar uma que eu atendi, comprou 10 itens, certo? Demorou, atrasou uns dias a entrega, os itens demoraram para eles dar entrada na nota, deram entrada na nota, 2 dias depois, após, a gente já tinha liquidado o estoque. O setor que faz os pedidos reduziu, ele comprou menos. Então comprou 10, foi vendido 10 nesse intervalo, menos de 30 dias. E ele reduziu a compra. Baseado no que, né? Esse eu não posso afirmar porque eu não acompanho internamente, mas muito baseado em algoritmo, tá? E a gente está aí com paradas de dezembro, né? Agora de fim de ano, dezembro volta só em janeiro. Você compra um estoque um pouco menor, fatalmente o que vai acontecer? Janeiro vai subir a tabela. Já estou afirmando para vocês. Vai ter reajuste geral. Quando a gente fala reajuste, sempre é arriba, né? Sempre é para cima. Às vezes algumas empresas calculam com índices inflacionários, a outras fazem meio que no chutômetro de 8, 10%, tal. E algumas utilizam os índices econômicos, né? IPCA, IPCD, enfim. Cada uma calcula de um jeito, isso aí eu não estou nem discordando, cada um sabe como é que toca o seu negócio. O grande ponto então a gente está com um problema, entre aspas, né? Uma dificuldade via loja, que aí eu não estou defendendo, mas até entendo o ponto delas. No momento que você tem uma baixa de faturamento, você quer ter menos dinheiro parado dentro do estoque, mas menos produto dentro do estoque, no caso de faltar, você está perdendo venda também, certo? Então não estou nem
nem dando uma de, como é que minha mãe usa muito essa expressão, uma de, ô pai de Deus. Não, a questão não é essa. Querer bancar pai de Deus, querer ser mais esperto, ou, né, que outra geração, ou com o jeito que o pessoal calcula algumas coisas. A questão é, se você tem um volume de produto negociado para um mês e dentro desse mês ele já vendeu tudo, teoricamente você aumenta a tua compra para poder aguentar, no caso aqui seria, né, os meses agora de dezembro e de janeiro. Como a gente tem um problema logístico já natural, já compraria programando para os 2 meses, né? E agora depende do laboratório, alguns cedem um pouco mais o prazo para o cara comprar um estoque maior, outros não. São questões de negociação. Por outro lado, todas as fazendas que eu assisto, eu estou antecipando a compra de vários insumos em dezembro, tá? Por quê? Em janeiro tem reajuste. Tem fazenda que a gente tem estoque, tá? Não volumes gigantescos, mas a gente tem estoque e estamos já antecipando a compra que a gente teria que fazer fim de janeiro, talvez início de fevereiro, tá? Para eu conseguir ganhar na entrega ainda já esse ano, e o produto vai estar bonitinho lá dentro da fazenda, estocadinho, tá? E provavelmente a gente vai ter ganho aí, pelas coisas que a gente negociou, quase 8% de reajuste, de escape do reajuste que vai ocorrer em janeiro, tá bom? E aí quando você levanta isso e conversa com o gerente, com o supervisor, com o coordenador de grande parte das empresas, o pessoal discorda. Não, veja bem, a gente despacha para o país inteiro, tal. Não é tão simples assim coordenar logística. É simples, é só quem está responsável pelo setor fazer o seu serviço. Se é para chegar, estou olhando no calendário aqui, se é para chegar dia 10 tem que chegar. Se é para chegar dia 11, é para chegar dia 11. Se é para chegar dia 15, é para chegar dia 15. Né? O que não dá é, vai chegar dia 10, chega dia 20. Né? Aí você pega a festividade de fim de ano, aquele caos, né? O trânsito tende, assim, o que a gente está falando aqui, bicho, não precisa ser inteligente para acompanhar o raciocínio. O trânsito fim de ano, agora, dezembro, janeiro, pega férias escolares, pega férias de funcionarismo público, o volume é gigantesco de movimento nas estradas. Isso também tem impacto logístico. Não é a minha área, não trabalho com essa porra aí, mas... Gente, mas faz 10 anos que eu trabalho com nutrição, com medicamento, que sempre foi assim. Sempre foi assim, mas agora está acontecendo uma coisa legal, tá? Até eu acredito muito que por parte de rede social, por parte do marketing digital e tal, o pessoal também está mais antenado e tal, tanto para tecer elogios e poder engrandecer o nome da pessoa, da empresa, quanto o contrário, para tecer crítica. E aí não adianta querer ficar brabo. Vou usar para um cliente que é um parceirão nosso de longa data aí. Mas não sei o que. Putz, eu deixei para fazer todos os pedidos agora para dezembro e janeiro, para chegar em dezembro. Mas atrasou um dia só. A empresa falando, gente, não coloca a data se não consegue cumprir, né? Porque daí o que você faz? Você acabou de abrir uma fazenda comercialmente, dali 5 dias você vai encher o saco de novo do cliente, tá? É isso que vocês não se tocam. Não se tocam porque
O dinheiro de vocês não está atrelado somente em vendas, não é? Existe um garantidor, existe um monte de outros benefícios que normalmente a gente que faz o campo, que atende o cliente final, não temos. Tá? Que o nosso número real e tal vem de venda. E aí a gente perde a venda não porque o produto não é bom, não porque o trabalho não é bom, não porque o pós-venda, que é outra coisa que está faltando na maioria das empresas, é um servicinho de pós-venda, é só faturamento. E aí você questiona a empresa, tem que ter um serviço de pós-venda, a gente tem que fazer um certo acompanhamento, tal. Ah, mas está baixo o faturamento, precisa aumentar o faturamento para a gente colocar um cara só para fazer a parte de pós-venda. Legal, eu entendo, essa pessoa custa para a empresa, mas é necessário, vocês estão entendendo? Ah, empresa que não presta pós-venda, gente. Eu gostaria muito, juro para vocês, eu gostaria muito de ver essas empresas fora do mercado. Que é só a empresa que não presta pós-venda ou não te agrega tecnicamente nada dentro da fazenda, ela deveria ser extirpada de mercado. É a porcaria da empresa que normalmente o produto dela é mais barato. Né? Não estou nem dizendo que o produto é ruim, só é mais barato. Normalmente. Nem sempre, mas normalmente. Por quê? Pega um momento de crise de leite desse e dá um pau grande por causa de uma má limpeza, uma má higienização do equipamento de ordenha, estoura lá a contagem bacteriana. O cara é penalizado, tem um desconto do leite, que já está com preço horroroso. Cadê a empresa que vendeu? Aí tem um ditado antigo, né? Pai de filho feio, ninguém quer ser. A gente só quer ser pai de filho bonito. Não é verdade? E a outra coisa que tá também assim me corroendo por dentro, gente, é assim. Tem muito cara bom no sentido comercialmente falando, o cara é agressivo e tal, ou é um cara bem relacionado em algumas esferas que assume algum tipo de cargo de liderança. Mas o cara não tem vivência, a vivência é zero dentro de fazenda. Entendeu? É o tipo soca-soca. O cara vai na fazenda, abriu a guarda do cliente, ele faz pedido, ele só volta para tirar outro pedido. Ele não vai para ver como é que as vacas responderam, como é que tá, melhorou média, não melhorou. Nada. É a parte do pós-venda que eu estava comentando aqui, tá? Então assim, eu tô falando isso porque esses dois baita caras aqui, né, sempre foram e sempre vão ser uma inspiração para mim, e eles eram pessoas do que é correto. Então serve mais aí como uma válvula de escape, um alívio eu estar gravando esse vídeo aqui, tá? Já me segurei pra caramba pra não citar nomes de pessoas aqui, de empresas, né? Mas a gente vai escrever, não os nomes, né? Nem as empresas. Essa sensação que a gente tem percebendo, que a gente vem percebendo. Ah, o Ranf, você acha que tá na hora de mudar a gerência? Eu acho que passou da hora de mudar a gerência das empresas, sabe? Tem que ter um cara competente, um cara bom tecnicamente, o cara que veste a camisa, sangue no olho para ter gás para trabalhar, mas o cara tem que ser muito mais antenado e muito mais disposto em fazer esse emparelhamento cliente empresa, cliente representante empresa. Ele não tem que filtrar as coisas. O que está errado, não interessa se é a empresa, entendeu? Ah, você está brigando, não adianta brigar. Infelizmente, gente, é só brigando que as coisas se alinham no nosso país. Ah, o banco aumentou tua taxa, vai lá no banco e faz um barraco para você ver. Do nada eles conseguem, operadora de telefone celular.
Liga, manda cancelar a tua conta pra você ver. Aí tudo que era impossível eles podem colocar agora, né? Eles conseguem ceder. Então é isso, tá? Então espero conseguir o mais rápido possível terminar esses 2 artigos, e aí eu faço igual eu fiz no outro, né? Eu vou publicar em algumas outras redes e aqui, que é mais audiovisual, né? A gente faz uma leitura junto, e uma leitura dinâmica, né? A gente vai lendo e conversando e comentando cada ponto a ponto, né? Beleza, gente? Desculpa eu me alongar aí. Um ótimo fim de semana a todos aí, tá bom? Valeu!